Produção de alimentos com tecnologia e sustentabilidade. Famílias rurais com mais qualidade de vida e maior renda. Novas gerações permanecendo na propriedade rural e assumindo o empreendimento familiar por opção. O extensionista rural, essa profissão começou a ser oficialmente exercida no Brasil em 1948, com a criação da Empresa de Extensão Rural de Minas Gerais. Nesse dia, a Emater Ascar promoveu um encontro com a imprensa para celebrar a data e destacar as áreas de atuação. Acompanhe. 6 de dezembro comemora-se em todo o país o Dia do Extensionista Rural. Criado através da Lei 12.386, no dia 3 de março de 2011, pelo Congresso Nacional. Esse profissional que tem por objetivo disseminar o conhecimento no setor primário, levando informações sobre as novas habilidades e técnicas para o desenvolvimento das atividades voltadas à agricultura familiar, com o intuito de qualificar e expandir a produção agrícola. O trabalho de extensão rural que é desenvolvido por nós, extensionistas da Emater, ele é um trabalho muito gratificante porque, em primeiro lugar, você leva alternativas para a propriedade, tendo em vista que a gente trabalha a propriedade como um todo. Você não presta assistência técnica unicamente em alguma atividade, você presta uma orientação em toda a propriedade. Então você procura ver com a família a aptidão dela e, de acordo com a aptidão também do seu solo, da sua terra, né, e levar para eles alternativas de produção para que eles possam ter renda e permanecer no meio rural. Então, para nós é muito gratificante poder exercer esse trabalho, né? E muito mais gratificante quando você vê a família evoluindo, né, com projetos rentáveis, né, com a bovinocultura de leite melhorando, com as águas servidas da propriedade tendo seu destino, enfim, e a sua fonte de renda principal muitas vezes também poder ser aumentada por conta da produtividade, né, com aquilo que a gente leva de conhecimentos para que a família possa aplicar. Projetos e cursos, treinamentos para essas pessoas, a Emater está oferecendo? Sim, nós temos o Centro de Formação, que são 12 cursos profissionalizantes. Todos esses cursos eles são ministrados pelos colegas da Emater. Aquele colega que tem uma aptidão ou tem um maior conhecimento sobre determinada área, ou quer na bovinocultura de leite, ou quer na citricultura, ou quer na agroindustrialização, são convidados a ministrar esses cursos. Então, nós, além de trabalhar com o produtor lá na propriedade, a gente melhora o conhecimento dele trazendo para o centro de formação e tratando especificamente daquela área que ele tem vontade ou que ele trabalha. Jovem no campo, a permanência, como é que tem sido trabalhado este tema tão importante neste momento e também a tecnologia nessas propriedades? Por isso que nós estamos trabalhando bastante com a juventude rural, né? Como eu comentei antes na apresentação, né? Levando para eles, para os jovens, projetos, né? E também inserindo em suas mentes que na propriedade também é possível permanecer, né? Com bons projetos, com a melhoria das produtividades de uma forma geral dentro da propriedade, né? E a gente tem procurado fazer isso. Então, nós estamos observando hoje que, além do jovem permanecer mais no meio rural, né? Tendo mais renda, mais oportunidade de diversificação da propriedade e também ele tendo lá a possibilidade hoje de ter internet, de ter todos os meios, né, que um jovem tem na cidade, no centro urbano, né? Nós também estamos hoje observando a operação inversa, ou seja, o jovem que veio para a cidade voltando para o meio rural, né? Com outra mentalidade, com outra vontade de produzir na propriedade. Segundo a extensionista Nádia da Rosa, a extensão rural é um processo educativo não formal, gratuito, continuado, permanente e que tem como base ações econômicas, ambientais e de desenvolvimento que são desenvolvidas em comunidades rurais e comunidades quilombolas. Além disso, o extensionista tem como compromisso com as famílias e deve ter capacidade e interesse em identificar os potenciais de cada um.
Então, a segurança alimentar é um dos muitos projetos que a Emater desenvolve. O foco e o objetivo principal desse projeto nas suas práticas, então, são as questões da produção de alimentos para consumo, com venda de excedentes, a diversidade alimentar local, levando em conta toda a cultura alimentar da nossa região e a produção desses alimentos. Também uma boa alimentação para as famílias, o aproveitamento disso, e temos um viés bem importante que a gente pode trazer aqui para vocês, que é essa educação alimentar para uma alimentação saudável que se desenvolve nas escolas com os escolares também. Então, além do público feminino, além das famílias, nós temos esse outro viés de desenvolver e trabalhar questões de uma alimentação saudável, da produção desses alimentos, de comprar realmente o necessário e produzir na casa por conta da economia, financeiro também, mas também por conta da qualidade dos produtos que são produzidos e dos alimentos produzidos. A transformação desses alimentos em outros produtos, ou agregar renda por conta também dessa comercialização, mas esse foco com os escolares é um trabalho que a gente faz já de muito tempo, trazendo todos esses objetivos, vamos dizer assim, esses focos que eu relatei. Outro trabalho bem importante que a gente também desenvolve dentro da segurança alimentar é o mercado institucional. Então, nós temos hoje a demanda dos escolares, da alimentação escolar, da nossa antiga merenda, né, do nosso tempo, com produtos da agricultura familiar. Isso também perpassa esse projeto que tu questiona sobre a segurança alimentar, né? Temos junto com a Emater, né, um outro setor que é o cooperativismo dentro da Emater, que também trabalha nessa temática mais focado. Mas é uma atividade que passa dentro da segurança alimentar, como você traz. Tá? Sobre os quilombolas, então, nós temos aqui em Erechim o privilégio de ter duas comunidades quilombolas, que é a Mormaça e a Arvinha, no município de Sertão. E a gente trabalha com esses povos, que são povos tradicionais, também a questão da segurança alimentar. Embora a gente tenha um pouquinho de restrição na produção, porque eles, por conta do seu passado, acabaram sendo de alguma forma excluídos, eles não têm tanta terra. Mas a gente, dentro da sua realidade, a gente consegue trabalhar. Eles têm um salão na comunidade, lá a gente faz as demonstrações, os encontros. Até então, esses últimos anos de pandemia foi danado, mas a gente se reinventou trabalhando com toda a comunidade, não só os quilombolas, com muitos cards, muita orientação a partir de card, e hoje diversas pessoas já têm acesso, né, a celular, a internet, e a gente passava essas informações através dessas novas tecnologias. Nós temos também, dentro da tua questão, nós temos povos, nós temos um público que é bem interessante eu colocar aqui para vocês, para a nossa sociedade saber. Nós temos um público que são as pessoas do plano socioassistencial. Dos 32 municípios, nós temos 50 famílias que são atendidas de forma continuada, permanente, pela assistência técnica e extensão rural social dos municípios, coordenadas aqui pelo regional. Então, essas famílias, elas em algum momento estão em vulnerabilidade. E muitas vezes essas vulnerabilidades, elas são alimentares. Então, a gente trabalha com essas 50 famílias de forma especial, nos 32 municípios, buscando a segurança e soberania alimentar, buscando que elas façam, através da nossa assistência técnica e extensão rural social, o seu pomar, a horta, porque essas
famílias, elas estão no meio rural, mas elas têm vulnerabilidades econômicas, alimentares, inclusão social e produtiva, e a gente trabalha especificamente a segurança alimentar para que elas tenham, por exemplo, a horta, o pomar, como eu já falei, mas também o frango, os ovos, as galinhas, a ave, né? Para se alimentar com proteína, se alimentar equilibrada e adequadamente. A extensão rural contribui para o desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul e da nossa região e se dá no campo do planejamento, elaboração e orientação da aplicação do crédito rural no financiamento da produção agropecuária e agroindustrial. O produtor rural também tem um centro de treinamento para aprender mais sobre o manejo, cultivares e técnicas que vão favorecer no desenvolvimento da propriedade, principalmente na permanência do jovem no campo. Quero primeiramente parabenizar todos os nossos colaboradores pelo Dia do Extensionista Rural. Uma profissão que faz a nossa empresa muito grande. Vocês viram pelos dados aí que somos mais de 1.700 colaboradores em todo o estado. E a essência de tudo isso é o que faz essa grande empresa, estando presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, com as equipes regionais, tanto das áreas agrárias quanto da área social, atendendo o nosso público-alvo, que é a agricultura familiar. Aqui na nossa região, o atendimento ele segue em várias frentes, milho, bovinocultura, cooperativas, enfim, é um trabalho muito amplo realizado com essas famílias, essas propriedades, até para que eles possam escoar o seu produto de forma correta e ter um bom retorno financeiro. Sim, nós temos os nossos focos regionais, né, que são aí fruticultura, conservação do solo e água, soberania e segurança alimentar, armazenagem de grãos na propriedade, bovinocultura de leite, né, a própria fruticultura, e esses são os grandes focos nossos. Mas vocês perceberam que não é só isso que a Emater trabalha, então envolve o centro de treinamento, envolve o setor de cooperativismo, de classificação de produtos vegetais, é juventude, é segurança e soberania alimentar, enfim, uma série de atividades, né? Tudo no intuito de proporcionar ao nosso público-alvo, que é os produtores da agricultura familiar, ter esse suporte. É importante salientar e dizer novamente que a Emater Ascar, além de assistência técnica, e isso que é o diferencial, ela é uma empresa de extensão rural. O que quer dizer isso? É uma assistência técnica e extensão rural continuada para o produtor rural. No momento que ele buscou um crédito para um projeto agrícola, por exemplo, nós técnicos, nossos colaboradores, estão lá dia após dia para auxiliar esse produtor para que, sim, como tu perguntou, ter sucesso na sua atividade, gerando renda, gerando lucro, atendendo às necessidades familiares e produzindo alimento com qualidade para os nossos consumidores. A semeadura do milho de primeira safra para a temporada 2021 e 2022, apesar da menor escala quando comparada com o exercício anterior, foi marcada pela continuidade dos efeitos do clima, caracterizado pelo atraso e inconstância das condições climáticas nas diversas regiões produtoras. O Rio Grande do Sul abriu espaço maior para o cultivar da soja, em virtude do preço e ofertas disponíveis no mercado. No último ano, no Rio Grande do Sul foram importadas 5 milhões de sacas. Aqui na nossa região, nós importamos em torno de 1 milhão de sacas. Nós temos um programa, né, que visa aumentar a produção de milho aqui na região Alto Uruguai. E esse ano a previsão nossa era de aumentar. Nós plantamos 48 mil hectares de milho para grão e mais 16 mil hectares de milho para silagem.
Mas estamos na dependência das condições de tempo, que até o momento vinham sendo favoráveis, e agora nesse momento deu uma parada, né, na chuva. A previsão de chuva pelo La Nina, né, que está ocorrendo, não são boas, né, não são favoráveis nesse momento. Acreditamos nós que talvez não vamos atingir aquela produtividade que nós esperávamos, que era de 150 sacos por hectare na região nossa aqui da abrangência do Alto Uruguai. O programa Troca-Troca, como é que ele está funcionando? Ele funciona nas prefeituras, mas ele não é, de certa forma, a solução, né? A solução hoje para nós é trabalhar mais o solo, trabalhar mais a produtividade, trabalhar na escolha de melhores alternativas, né, de variedades, porque tem algumas variedades hoje que são mais suscetíveis, principalmente nós estamos trabalhando bastante na escolha de variedades que não são suscetíveis ao ataque, por exemplo, da cigarrinha, que é um problema sério que ocorre aqui na nossa região, né? E começou a ocorrer principalmente no ano passado. Então tem algumas variedades que são mais suscetíveis à cigarrinha. E existe essa orientação por parte, né, da Emater, né, para o produtor, quando vai escolher uma variedade, procurar o seu técnico, né, que ele acredita, da Emater ou de uma empresa, procurando, né, que uma variedade mais adaptada às condições do nosso clima aqui na nossa região e também variedades que sejam resistentes a pragas e doenças. O nosso clima é o maior fator que impede que as propriedades utilizem mais a sua terra no milho? Não, não é isso. Hoje as condições provavelmente de preço, né, que tem influenciado a escolha do soja, né, o preço dos últimos anos. A soja é uma cultura que relativamente tem menos custo, tem mais assim, as condições de tempo favorecem, tem favorecido mais a cultura do soja aqui na região. Por isso até que, se hoje a gente fosse olhar tecnicamente, nós precisaríamos ter 1/3 da nossa área plantada com milho. Então, como nós temos aqui nas culturas de verão em torno de 300 mil hectares plantados, 240 de soja, em torno de 60 de milho, nós precisaríamos hoje ter no mínimo 100 de milho, né? E isso não acontece, né? Por isso nós temos regularmente importado milho, né? Porque a nossa região é uma região tradicionalmente que utiliza muito milho para a produção animal. Na tua opinião, a participação do extensionista nas propriedades, qual é a influência direta que ele tem? Nós temos procurado influenciar, né, nessa questão de rotação de cultura, nessa questão de dizer para o produtor também que os preços hoje do milho, existe a tendência, né, pela falta de serem preços favoráveis, né, quando fica 80, 90 reais o saco, são preços favoráveis. É claro que às vezes o produtor, né, porque ele opta, né, pela essa questão do soja, pela estabilidade, né. E este ano, né, houve um incremento, né, no plantio de milho, ao contrário do soja, ele permanece a mesma quantia. Mas nós temos trabalhado para influenciar o aumento de produção de milho e manter a nossa produção, a área de soja aqui na nossa região, mas aumentar a produtividade sim de soja, né? Já que uma média aí que a gente chega hoje a 61 sacos de média, na nossa região nós gostaríamos de chegar nos próximos anos a 65 de média regional. E no milho nós queremos crescer essa produtividade de 150 e chegar a 160, 170 em poucos anos. O Rio Grande do Sul produz anualmente um total de 4,5 bilhões de litros de leite, o que posiciona o estado como o terceiro maior produtor do país, com aproximadamente 13% da produção nacional. Diariamente, são entregues às indústrias uma média de 11,3 milhões de litros para uma capacidade industrial instalada de 18,7 milhões de litros por dia. Embora no momento o preço tenha caído bastante, o leite tem sazonalidade, conforme explica o extensionista. A bovinocultura de leite é hoje, sem dúvida, a atividade mais importante econômica e socialmente para a região do Alto Uruguai. Visto o número de pessoas envolvidas, o número de famílias e a renda que ela gera de forma constante, mensal. O momento hoje, desse mês, é de queda nos preços, mas é uma queda rotineira, normal, sazonal. O que acontece? Na entrada do verão,
reduz o consumo de leite e aumenta o consumo de refrigerantes e cervejas. O pessoal está de férias, está na praia, não vai tomar leite, dificilmente. As aulas cessam, diminui o consumo na merenda escolar e o consumo em geral cai. Consequência, o preço cai. Então, o preço vem caindo nos últimos meses. Já tivemos 3 quedas consecutivas, até na faixa de 20 centavos. Os produtores estão recebendo a menos. Mas isso, como eu falei, é sazonal, é normal. Fevereiro, março, abril, os preços voltam aos patamares normais. Então, hoje, em função disso e em função dos altos custos de produção, principalmente os concentrados, cuja base é a soja e o milho, que todos nós sabemos estão em alta no mercado internacional, no Brasil também, isso encarece muito os custos de produção. Na área de pastagens também, produção de silagem da mesma forma, em função dos adubos que estão em alta. Então o custo de produção está alto, o preço do mês baixou, a rentabilidade diminuiu, mas ainda em patamares sustentáveis, né, que dá para o produtor ainda se manter até que os preços voltem ao normal aí, e os preços das commodities também no mercado internacional se acomodem e voltem aos preços de 2019.